Bora lá, senhores, continuando aqui então, né? Nós vamos trabalhar as massas de ar do Brasil, tá? Vale a pena salientar, antes de mais nada, que as massas quentes, elas vão ter maior atuação, né? E vão aparecer de modo mais intenso durante o verão, né? Durante o inverno, período do frio, portanto, né? As massas de ar frias vão ser mais intensas, né? E principalmente, ó, uma massa de ar, ela vai carregar as características da região de origem dela, né? Então, logicamente, ó, uma massa que é polar, ela vai ser fria, tá? Então, lembre-se muito bem, ó, tem um nomezinho aí, a nomenclatura, até em uma prova ou qualquer coisa do tipo, se você quiser escrever e não quiser escrever inteiro lá, massa equatorial atlântica, você pode simplificar assim? Pode, só que você tem que simplificar exatamente assim, tá? M maiúsculo, quer dizer, M minúsculo e maiúsculo A minúsculo, tá bom? Por quê? Porque isso aí, na verdade, é como se fosse um atalho para você identificar a massa de ar rapidão, até sem saber qual que é a atuação dela, sem conhecer nada, tá? Porque, ó, como eu falei, vamos pegar aqui de exemplo a massa equatorial atlântica. O Mzinho todas têm, porque é de massa, né? Massa de ar. E a letra maiúscula é para localizar, é para falar se ela é quente ou se ela é fria. Então note, ó, E de equatorial e T de tropical, né? Ou seja, essas quatro são quentes. E o P aqui é de polar, tá? Note que nunca você vai ter um T de temperado. Por quê? Porque o temperado ele não é quente nem frio, né? Ele seria o meio, né? Então temperado vem já dessa ideia, né? De balanceado, ou seja, ele vai sempre sofrer a influência de uma região ou quente ou fria. Aí depende o quê? Depende de qual estação do ano. Por isso que na região do clima temperado, as quatro estações são muito bem determinadas, tá? Então no temperado, no verão, quente, no inverno, frio. Agora preste atenção, na nossa região, especialmente esse ano, né? No inverno, frio, frio mesmo, de verdade, né? Olha, eu tô aqui, né, gravando essa aula de noite e eu tô suando, né? Ah, mas é inverno. Então, cadê o frio, né? Ou seja, na região tropical, a tendência é sempre que você tenha calor, sempre seja quente, né? Se você estiver próximo da região polar, a tendência é que seja frio, beleza? Então, cada uma dessas massas aí você consegue falar se ela é quente ou se ela é fria rapidão, tá? A última letrinha, né? Você bem pode ver aqui, ó, que todas elas têm ou A ou C, né? A última letrinha vai demonstrar se é úmida ou se é seca, né? Então, pegue a dica, sempre que tiver o azinho, é porque é úmida, porque o azinho é de Atlântico, né? Então, sofre influência do Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico, você vai ter, então, evaporação, né? E você tem, então, uma grande quantidade de umidade. Logicamente, então, o C de continente, de continental, vai demonstrar que uma massa de ar é seca, tá bom? E note você que a massa equatorial continental, essa aqui, ó, ela é, segundo a nossa imagenzinha aqui, uma massa úmida. Nossa, mas você não acabou de falar que o C de continental é uma massa seca? Sim, eu acabei de falar. Então, na verdade, aqui no Brasil nós temos a única exceção do planeta, uma massa de ar que é continental e úmida. Por quê? Floresta amazônica. Então, a floresta amazônica vai gerar uma grande quantidade de umidade que vai transformar essa massa continental em uma massa úmida, beleza? Então, bora lá, massa por massa. A massa equatorial atlântica, né? Só para você se localizar, equatorial atlântica, essa aqui, tá bom? A mesma. Então, a massa equatorial atlântica, como eu já disse, né, ela é quente e úmida, beleza? Por quê?
Porque a origem dela vai ser na região equatorial, portanto quente, e acima do Oceano Atlântico, portanto úmida, né? O interessante é que ela vai surgir lá perto da África, né? Lá nos Açores, por lá. E ela vai fazer quase todo o seu percurso na linha do Equador, vindo aqui para o Brasil, né? Antes de chegar no Brasil, ela passa em cima de uma corrente marítima quente, né? A corrente marítima quente aumenta a umidade da massa de ar, que já é úmida, então é lógico que ela vai gerar chuvas, né? Vai chover então bastante na linha equatorial ali, né? Meio próximo até do Brasil. E o que vai ocorrer então? A atuação dela ali nos estados do Nordeste brasileiro vai ser reduzida. Por quê? Porque ela deixou toda a umidade dela no oceano, né? Então ela chega aqui no nosso país, né? Com pouca umidade. Então olha só, isso é uma pena, né? Por quê? Porque ela que seria responsável por trazer bastante chuva para a região do sertão nordestino. Então falhou, né? Falhou. Mas ela traz chuvas? Então ela até pode trazer, né? Então, na verdade, ela é uma das grandes responsáveis pelas poucas chuvas que ocorrem no sertão nordestino, tá bom? A massa equatorial continental, só para você se localizar, massa equatorial continental, essa aqui, beleza? Pode ver então como ela é quente, né? No inverno a atuação dela diminui, mas não desaparece. Ela é quente e úmida, né? Aquela exceção que eu falei para vocês, né? Uma continental úmida, principalmente por quê? Porque ela vai surgir sobre a região da floresta amazônica, né? A atuação dela durante o verão, ela fica gigante, né? Então ela pode trazer chuvas aqui para gente, para o estado de São Paulo, para Minas, pode chegar até o Rio de Janeiro, né? Ela fica imensa, então, né? Fala, então, peraí, quer dizer que eu, estando em Marília de boa, lá no verão, pode ser que eu tome uma chuva de água da Amazônia? Exatamente, exatamente, né? Então, boa parte das chuvas nossas do verão agradeça a Amazônia, né? Então, logicamente que essa atuação dela imensa vai ser durante o verão. Durante o inverno, ela reduz a sua atuação. Pode ver aqui, então ela vai ficar mais centralizada aqui nos estados do norte, beleza? Ela aqui nesse período do verão, tá vendo que ela chega a gerar chuvas aqui, como eu falei para vocês, ela forma o chamado rio voador, tá? O que vem a ser o rio voador? Bom, eles pesquisaram, né, e viram que a quantidade de água que a floresta amazônica acaba trazendo para a região centro-oeste e sudeste é quase como se fosse um rio, né? A quantidade de água é imensa, impressionante. A massa tropical atlântica, só para você se localizar, essa aqui, massa tropical atlântica, né? Note aqui o seguinte, ó, ela vai ter duas áreas de atuação. Ela atua o ano todo, tá vendo? Ela continua grande até mesmo no inverno, né? Então ela vai atuar principalmente no verão aqui, ó, né, no nosso litoral paulista, do Paraná, de Santa Catarina, né? Acaba conseguindo chegar até lá no Nordeste, né? Isso aqui é o recôncavo baiano, tá vendo? Então vai ser quente e úmida essa massa, né? E ela vai... Opa, eu passei de massa, pô, que isso, assustei até. Então, ela vai gerar chuvas aí frontais e chuvas orográficas também. Por quê? Porque você bem pode ver aqui, tá vendo essa setinha dela aqui, ó? Fala, mano, vai trombar, hein? Então, durante o verão, quando a massa polar atlântica ela tenta atuar aqui, ela se choca com essa, né? Então você vai ter grandes chuvas. Durante o inverno também, né? E como eu disse para vocês, a atuação da massa tropical atlântica ela pode ser dividida em duas, né? Você pode ver que durante o inverno é como se ela subisse um pouquinho mais a sua atuação, né? E isso vai gerar uma questão que é interessante. No Nordeste, a maior concentração de chuvas vai ocorrer durante o inverno, né? O que é o oposto para a gente, por exemplo, né? Nossas maiores chuvas estão no verão, beleza?
Pela ordem aqui então, agora sim, a massa tropical continental, só para você se localizar, tá vendo aqui? Massa tropical continental. O interessante é que no inverno aqui, ó, ela quase para de atuar, né? Ela quase desaparece, por isso aqui na imagem ela nem tá, né? O cara resolveu, tipo, já tira ela, né? Porque a atuação dela é muito pequena. Mas a atuação dela é muito interessante, que é o seguinte, ela surge na região da Depressão do Chaco, né? Fica ali entre Paraguai e Argentina, né? É uma região, como eu já disse, de depressão, ou seja, ela é mais baixa, né? E ela, por ser mais baixa, ela vai fazer então uma coisa que é muito interessante, né? Ela vai praticamente barrar as chuvas e ela vai também barrar as baixas temperaturas. Por quê? Como ela é uma região mais baixa, uma depressão, ela vai gerar bastante calor. E lembra que eu tinha dito para vocês? O calor é movimento, é distanciamento então entre as partículas. Beleza, uma frente fria está vindo, né? E ela acaba quase sendo sugada para a depressão do Chaco. Então, por isso, ela acaba barrando então a chegada de algumas chuvas, né? Quando a depressão do Chaco ou a massa tropical continental acaba fazendo isso, né? No verão, a gente chama de veranico, tá? Veranico, sem segredo nenhum para escrever, veranico, tá? O que vem a ser então o veranico? Anote aí certinho, tá? O veranico é quando na estação chuvosa você tem uma região sem chuvas por 5 ou mais dias, tá bom? Então a massa tropical continental vai ter o poder então de gerar os veranicos. Quando? Como eu disse para você, no verão, tá bom? Porque o verão é a nossa estação chuvosa, beleza? Então ela pode gerar os chamados veranicos, beleza? E daí a gente chega à última, a massa polar atlântica, né? Essa aqui então, ó, MPA, né? A massa polar atlântica, ela é fria e úmida, e ela vai surgir entre a Antártida e a Patagônia, né? Então ela vai surgir ali sobre o oceano, beleza? O interessante é o seguinte, que as massas frias, na maioria das vezes, elas são secas, mas a nossa, ainda bem, passa por cima do oceano e traz umidade para a gente, né? Então, as características dela, ó, ela é fria e úmida, né? E ela tem atuação bastante intensa, dividida em três, tá? Eu vou até tirar essa imagenzinha aí, se você quiser copiar, dá uma olhada nela, pausa o vídeo aí e depois dê uma olhada. Mas então, quais são as três áreas de atuação dela, né? Ela vai ter, principalmente durante o inverno, né? Uma atuação aqui, ó, mais central, né? Que vai acabar então passando por cima das serras gaúchas e catarinenses, né, que vão gerar a neve lá e tudo mais, né? Essa mesma frente aqui, ó, acaba vindo para o estado de São Paulo e tudo mais, vão gerar as geadas, né, no Paraná, em São Paulo e tudo mais. Um outro braço dela acaba vindo aqui, ó, porque ele pega a região do rio Paraguai e vai conseguir subir, olha só, até aqui, ó, né? Ele chega até a região ocidental da Amazônia. Beleza. O que esse braço aqui vai fazer lá perto do Equador? Bom, ele gera um processo, né, que é chamado de friagem. O que vem a ser essa friagem? Uma região que não deveria ter tanto frio acaba esfriando bastante. Por quê? Porque esse braço da massa polar atlântica praticamente se protege no Vale do Rio, né, e consegue então chegar lá longeão, lá na frente, né? Um outro braço aqui da massa polar atlântica vai passar na região litorânea aqui, ó, né, e vai conseguir também chegar lá em Simão, né? Bate lá para a Bahia e tudo mais. Mas é lógico, tá? Ela não vai ter um poder tão grande quanto o que ela tem nas regiões aqui mais ao sul, né? Mas o que ela vai gerar? Ela acaba gerando chuvas frontais aqui, né, em toda essa região, beleza? Então, a massa polar atlântica aí, a última
das nossas massas, beleza? Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.